Olá, queridos e queridas! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Yasmin, sou a sacerdotisa preta. Normalmente eu venho aqui para conversar com vocês sobre tiradas de tarô, né? Previsões, signos e essas coisas. Mas ultimamente a espiritualidade tem me incomodado de que eu tenho que dividir com vocês os conhecimentos que eu tenho para que eu não gere uma entropia, entropia psíquica. Então vamos compartilhar com vocês algumas coisas das quais eu sei que podem ajudá-los, tá? Antes de mais nada, eu pedi para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe. É sempre muito, muito importante a participação de vocês e eu sou muito grata realmente a todos vocês que estão aqui no canal, desde que era mato e tudo mais, eu sou muito grata mesmo, tá? Então vamos lá. O tema do vídeo de hoje é desenvolvimento espiritual. E aí a gente vai entrar num negócio, né, que normalmente as pessoas se desenvolvem espiritualmente em comunidades religiosas. Eu sou super a favor disso. Em tese, é muito mais seguro do que se desenvolver de forma autodidata, mas eu também queria trazer alguns pontos a respeito desse processo de desenvolvimento mesmo e, assim, algumas dicas, tá? Independente da sua religião, independente do que você acredita, né? Ah, Yasmin, eu sou da Umbanda. Ah, Yasmin, eu sou evangélico. Ah, Yasmin, eu sou católico. Ah, eu sou agnóstico, eu acredito em tudo. Não tem problema em relação a isso, sabe? Você sempre vai poder desenvolver a sua espiritualidade no local onde você estiver. Normalmente você vai sim ter uma tendência de seguir pelo lugar, né, pelo ambiente. Então, por exemplo, se você é de uma igreja evangélica, você vai desenvolver sua mediunidade, você vai ter contato com o quê? Com anjos, vai ter contato com o Espírito Santo. Se você for da Umbanda, você vai ter contato com entidades. Se você for do Candomblé, você tem contato com entidades e com orixás. Se você é do culto tradicional orixá, você tem contato com as divindades dos orixás mesmo, né? Então, cada ambiente tem como se fosse uma jurisdição, né? Então, aquele ambiente, ele tem aquela egrégora, ele pertence àquela divindade, ele pertence àquele núcleo de energia, mas isso não quer dizer que as demais energias não existam e também que as demais energias não possam se comunicar com você, tá? Então, existe sim uma grande possibilidade, por exemplo, de você estar em uma igreja evangélica e você já ter tido sim contato com uma entidade, né? Aí eu até posso fazer um vídeo futuro explicando para vocês o que são as entidades, como são as entidades, né? As entidades de Umbanda, de Quimbanda principalmente, porque essas entidades elas têm um vínculo sanguíneo, vínculo familiar com as pessoas, né? Então, elas têm essa característica. E existem divindades, né? Que são espíritos muito mais antigos, são espíritos que eles estão em dimensões superiores ou mais poderosas, vamos dizer assim, porque eu não gosto muito dessa coisa de inferior e superior, né? O que eu aprendi com um grande mestre em uma das minhas viagens astrais foi que nós vivemos, todas as histórias são vividas paralelamente. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Interestelar, tem uma parte que ele aparece assim quando ele tá entrando em contato com a filha dele, alguma coisa assim, e aparecem várias faixas, né? Então é mais ou menos como se fosse aquilo, né? Tipo, linhas do tempo. Então é tudo paralelo, na verdade. É uma coisa horizontal e não vertical,
como é colocado. Embora possa ser visto de uma forma vertical, se você usar um outro ponto, né, um outro ângulo, mas a espiritualidade em si, ela é horizontal. Na minha visão, tá, gente? Mas voltando aqui. Então, não é porque você está em um outro ambiente que você possa... que você não possa ter contato com energias de outra esfera, tá? Esse é um dos pontos que eu queria trazer aqui, que é muito interessante a gente conversar sobre isso no desenvolvimento espiritual ou mediúnico, né? Se você é médium, se você tem visão, esse tipo de coisa. Porque realmente você vai... O que acontece? Você tá em você tá nesse ambiente e aí existem as crenças, existem os dogmas desse ambiente e algumas visões dizem, ah não, porque o que é certo é isso, ponto e acabou, e todo o restante é errado. E aqui eu não tô falando sobre nenhuma religião, porque por mais que a gente critique muito, né, a maior religião que temos aí propagada é o cristianismo por N fatores, que eu não vou entrar aqui no vídeo, mas existe um contraponto em outras religiões também. Tipo, você chegar, né, num candomblé, e aí olhando para um culto hindu, por exemplo, um hindu tradicional, não esse hindu que inventaram, porque quando você vai ver como funciona o hinduísmo aborígene, o hinduísmo original, tem incorporação, tem sacrifício, lembra muito um candomblé, lembra muito uma umbanda, lembra muito um culto tradicional de orixá. Lembra mesmo, assim, as incorporações, e você vê. Mas aí o que acontece? Ah, não, aquilo era orixá. Entendeu? Não. Assim como alguém do culto hindu pode olhar para uma manifestação de orixá e falar, nossa, ali é Shiva. Existem semelhanças, mas isso é para um outro dia, né? Existe o encontro de todas essas ciências, mas isso é um assunto para outro dia. Mas o que eu quero dizer é que um dos melhores pontos para a gente partir no desenvolvimento espiritual é não anular as demais escolas, as demais crenças, os demais entendimentos, não anular as demais visões de mundo, porque agrega. Isso agrega. Eu sei que as pessoas têm medo, né? Ai, medo de me perder, medo de parar lá, de falar com os demos, com os sangue ruim, com os espíritos ruins. Gente, existem potestades, existem arcondes, demônios, seres maléficos em tudo. E é uma artimanha deles mesmos criar esse tipo de divisão, sabe? De falar, nossa, aquilo ali é do demônio, isso aqui é de Deus. Não. Isso é uma engenharia realmente para gerar divisão entre as pessoas, né? Para que a gente não se alinhe, para que a gente não se integre e para que a gente não se desenvolva, porque a integração ela vem das trocas. E aí a gente vai para o segundo ponto. Estou em um espaço e sou mesmo assim uma pessoa que respeita e é aberta para as outras coisas. Gente, é sempre interessante você abraçar o que chega até você. Uma das lições que eu aprendi e que me ajudou muito na minha caminhada. Na dúvida, né, da intuição, eu digo sim. Sabe aquele filme Sim, Senhor? Que o cara diz sim pra tudo? Então, eu dizia sim. Tipo, a experiência chegou até mim, eu dizia sim. Então, eu não vou me fechar pra experiência, eu vou viver a experiência.
E aí, depois disso, eu vou decidir se faz sentido para mim, ou se não faz, se eu me sinto bem, ou se eu não me sinto bem, se eu quero prosseguir ou eu não quero prosseguir. Se eu me identifico energeticamente com aquilo ou não. Mas eu preciso testar. A vida é muito sobre testes. Isso tem até a ver um pouco com a filosofia budista do taoísmo, né? De você seguindo o flow das coisas, você segue o fluxo. Porque quando a gente fica muito preso dentro daquela caixinha, isso nos inibe o nosso desenvolvimento. A permeabilidade, sabe? Você estar permeável, você ser flexível, você estar aberto para outras culturas, outros entendimentos, outros pontos de vista, ouvir outros mestres, conviver com pessoas de vivências diferentes, de ambientes diferentes, que enxergam a vida de uma forma diferente, só vai te enriquecer, não somente culturalmente, pessoalmente, mas espiritualmente também. É interessante ter esse tipo de intercâmbio, sabe? Por isso que eu acho muito legal, por exemplo, quando um evangélico, um cristão, ele fala, nossa, eu vou lá, eu quero ver, eu quero entender como é que é essa coisa assim da Umbanda, do terreiro, como é que funciona. E sem preconceito. E também acho legal a contrapartida, sabe? Um macumbeiro, eu falo macumbeiro porque eu sou macumbeira, então eu posso. Um macumbeiro vai lá e fala, eu vou lá na igreja, eu vou ver o que acontece. Ou então eu vou num templo budista, vou conhecer, vou ler sobre. Outra dica para quem está se desenvolvendo espiritualmente é expanda. Expanda, leia. Tenha curiosidade. Yasmin, eu tô num lugar que falam pra mim que eu não posso. A gente tem que ser estratégico, né? Tem muitas lideranças realmente que são contra, né? Que ficam falando pra gente que a gente não deve, que a gente não pode, que é proibido, que não. Não pode misturar, não pode não sei o quê, vai gerar confusão na sua cabeça, piriri, pororó, caixinha de fósforo. Eu entendo que nós tenhamos que respeitar nossas lideranças, sim, né? Respeitar as pessoas que vieram antes de nós, respeitar, mas eles não são donos da nossa vida. Ponto. Fim. Yasmin, sim, nesses meus aí quase 30 anos de vida espiritual, né, de caminhada dentro de congregações, de espaços religiosos, que eu fui criada numa igreja evangélica, já contei a história para vocês, tem algum vídeo por aí, depois vocês deem uma olhada no canal. Uma das grandes lições que eu aprendi é assim, cara, eu sou dona da minha vida. Eu vou prestar conta dessa vida aqui, desse corpo, desse momento de Yasmin. Quem vai prestar conta sou eu. Não é meu pastor, não é meu babalorixá, não é meu babalaô, não é meu pai de santo, não é o meu guru, não é o meu tarólogo, não é o meu psicólogo, não, sou eu. Eles estão aqui, a missão deles, na verdade, porque eles estão fazendo o que eles fazem o que eles fazem porque é o caminho deles. Entende? Tipo, o caminho deles de iluminação ou de desenvolvimento, de legado, é auxiliar outras pessoas a encontrarem seus caminhos. Auxiliar outras pessoas. Não é caminhar por essas pessoas, muito menos viver o caminho delas. O caminho deles é o caminho deles e o meu caminho é o meu caminho. A gente se encontrou no caminho, caminhamos paralelamente, um do lado do outro ali, Yasmin, que interessante, mas a vida é minha. Entende? A vida é sua. E haverão experiências ou coisas na sua jornada espiritual que talvez a sua liderança não tem conhecimento, ou ela não tem vivência, ou ela não tem
insumo para te ajudar, mas por que isso? Ah, é porque você é melhor que ela? Não. Ah, porque você é pior do que ela? Não. É porque o caminho dela é o caminho dela. Então, ela vai ter acesso às informações, ao conhecimento, às estruturas que ela precisa para se desenvolver no caminho dela. E você tem que ter discernimento de compreender quando, onde, o que se casa ali no espaço onde você está e o que não, e aquilo que aquele espaço não está te permitindo desenvolver e você vai ter que explorar em outro lugar. Você vai ter que caçar. E é incrível como as coisas elas vão chegando. Quando você se abre, por isso eu falo, esteja aberto para coisas diferentes do que você está acostumado, porque elas vêm. E eu não tô falando só de religião, gente, eu tô falando de visão de mundo, por exemplo, né? Tem um monte de gente que critica a mecânica quântica, a física quântica, a lei da atração ou a lei da manifestação. Mas se você vai estudar, você vê esses ensinamentos em todas. Todas as antigas aí. Até mesmo dentro do cristianismo você encontra. Você encontra em tudo. Por isso, esse negócio de lei de atração, não sei o que, eu vou lá e vou fazer meu ebó. Você está fazendo o quê? Quando você acende sua vela lá pra Exu, acende seu candelabro. Sabe assim, eu não vou me aprofundar, até porque eu não sou especialista em Odu. Se um dia a mim for permitido, espero que seja, porque eu gosto muito, mas se um dia a mim for permitido estudar Odu e compartilhar com vocês algumas visões que eu tenho a respeito, eu posso trazer para vocês aqui coisas que têm a ver com lei da atração, com manifestação, tem a ver com mecânica quântica, o pensamento, o poder da mente. Tipo, é só um nome diferente, sabe? São só pontos diferentes. Então, a gente não pode se fechar. Não pode fechar a mente, tipo, ai, meu caminho é só esse. Não! Até porque ninguém aqui é uma fórmula de bolo. Então, o meu caminho é meu, mas o seu caminho não vai ser igual ao meu. E você precisa ter coragem para viver seu caminho, né? É preciso ter coragem para viver o próprio caminho. É preciso ter coragem para abraçar o desafio do próprio caminho. E em determinados momentos, a gente vai ter que se posicionar de alguma forma onde talvez as pessoas ao nosso redor não nos compreendam. Mas não diz respeito a elas, diz respeito a nós, porque você só paga o preço pela sua vida. E quando você chegar lá, Yasmin vai ter um julgamento? Não que vai ter um julgamento, mas eu tenho uma ideia de que a passagem de morte e vida, existe sim um checklist. Eu já tive alguns sonhos sobre isso. E algumas pessoas, figuras aí, me explicaram algumas coisas. Por isso que os rituais de morte existem. Se não acontecesse nada, não tinha ritual. Até eu estava lendo o livro dos mortos egípcios e é um processo. Tanto que eu vi umas coisas que eu achei super interessante, lembra muito o processo de Baba Yagungun. Mas enfim, aí são outros aqui eu aqui já divagando. Mas quando você chega lá né, na hora passou, se fez, tá fazendo a passagem de vida para morte, para outra vida, tem um checklist. O que você fez, que você não fez? Prós e contras. Você tá positivo ou negativo? Aí dependendo do resultado, vai depender o andar que você vai cair, né? Onde você vai cair aí nas dimensões. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e aí vai. Qual fileira na linha do tempo você vai cair?
Vai depender do quanto que você trabalhou no seu desenvolvimento. É isso que conta. E isso a gente tem algumas explicações, né? Porque aqui é um lugar de passagem realmente. Aqui é como se fosse uma grande estação, um grande mercado, enfim. E você tá de passagem. Se você tá de passagem, você veio fazer uma coisa e você veio levar alguma coisa. Aí se você passa o tempo aqui na Terra sem fazer nada, ou assim, tá travado por causa do medo, ou tá travado por causa do status quo, né? Ai, nossa, eu vou chocar minha comunidade se eu falar sobre mecânica quântica, ou se eu falar que eu fui num negócio de cura eletromagnética, ou se eu falar que eu acredito em mesa radiônica, ou se eu falar que eu fui fazer um ebol. Aí não dá pra se desenvolver, gente. Porque para se desenvolver espiritualmente você tem que ter uma mente aberta, expansiva. Porque a espiritualidade é expansão, a espiritualidade é liberdade. Espiritualidade não é prisão. Não é aprisionamento mental. Não é condicionamento mental também. Isso é religião. Religião é isso. Espiritualidade não. Espiritualidade é plenitude, é amor. E amor abrange todo mundo. Amor não é seletivo. Amor não é castrador. Amor abraça tudo. Amor tá em tudo. Entende? Tudo. Tudo tem espiritualidade. Existem várias visões para a espiritualidade. E quanto mais fluido você for nesse processo, melhor é para você. E não necessariamente eu tô falando assim, nossa, abandone as comunidades. Porque existem pessoas que a vida espiritual precisa mesmo. O caminho de vocês tem a ver com uma comunidade. Vocês vão precisar estar dentro de uma comunidade. O desenvolvimento de vocês tem a ver com isso, com esse processo comunitário de trocas. Existem outras pessoas que não, elas precisam ser como um eremita. Elas precisam viver peregrinando, passando e deixando para trás. E se abrindo para o novo sempre. Em uma eterna mudança. Existem outras pessoas que precisam fincar raízes, porque existe algo que elas têm para plantar na terra que precisa florescer e vai florescer por outras gerações. Existe quem já fez isso e agora vem para colher o que ele mesmo plantou. Tipo, gente, são muitas divagações de possibilidades para se apegar a um caminho que todo mundo faz e que todo mundo segue. É uma jornada que tá todo mundo aí fazendo. Porque meu pai fez, minha mãe fez, minha avó acreditava e eu não posso aprender outras coisas? Ah, porque é do diabo, é do demônio, é feio, é errado, porque é segregação, porque é não sei o quê. Ah, porque a Bíblia diz, oh, gente, aí a gente tem que usar a lógica. Aí o terceiro e último ponto. Vamos usar a inteligência que o universo nos deu. Questionar. Tem incongruência dentro de tudo. Tudo. Tudo merece um questionamento. Até mesmo uma regra que há 4.000 anos atrás valia, hoje não vai valer. O mundo é outro, o cenário é outro, as pessoas são outras, a sociedade é outra e a espiritualidade entende. A espiritualidade se adapta ao tempo, às necessidades do momento. Por exemplo, o que a geração da minha tataravó precisava não é o que eu preciso. Tipo, a linguagem que falavam com a minha tataravó era uma, comigo é outra. O que eu acho importante e interessante a gente entender é que a espiritualidade ela também se transforma. E até mesmo os cultos que são tipo, milenares, que estão aí há milhares e milhões de anos, eles precisaram passar por adaptações, precisarão passar por adaptações e passarão. E como sempre, vai ter gente que vai ser contra, vai ter gente que vai ser a favor. Mas o que a espiritualidade quer mesmo é que as pessoas encontrem o caminho.
o caminho de volta para a fonte, que as pessoas experienciem, que as pessoas se libertem, que as pessoas vivam o amor, que as pessoas vivam a alegria, a plenitude, que elas se curem, que elas tirem as máscaras, que elas se libertem, que elas sejam elas mesmas, que elas transbordem. É isso que a espiritualidade quer. A espiritualidade não quer que ninguém fique lá aprisionado. Se aparecer um espírito para vocês e falar, nossa, não, porque eu tô proibido, eu falo assim, esse espírito tá precisando de uma grande evolução. Eu até vou fazer um vídeo sobre isso, porque existe muito espírito que está no trabalho também, né? Tá trabalhando, mas não é porque ele é um espírito que ele é perfeito. Oh, polêmica, polêmica. Tem várias entidades aí que têm comportamentos controversos, comportamentos questionáveis. Você fala assim, isso não faz sentido, não. Ué. No lugar que fala, né, desenvolvimento de amor, de iluminação. Tem umas coisas. Eu questiono mesmo. E aí um dia uma entidade me explicou que sim, é verdade. Existem entidades que estão. Que têm determinada consciência, entidades que têm outra consciência. E não é porque elas são entidades que elas estão acima do bem e do mal, não. Tá todo mundo comendo o mesmo arroz com feijão. Eles estão trabalhando, a gente também. Eles erram, a gente também erra. E eles erram. Viu? Vou deixar aqui. Então, por isso que é importante a gente estar aberto para conhecer e para abraçar o próprio caminho e não levar tudo a ferro e fogo. Um dos melhores dons que a gente pode ter na vida desenvolvida é discernimento. Discernimento. Até que ponto aquilo é para mim, até que ponto não é. Até que ponto eu acato isso, até que ponto não. Porque cada um cuida da própria vida. Cada um dá conta da própria vida. Porque quando chegar lá, vão falar, ué, mas eu te dei livre-arbítrio. Por que você tá culpando o coleguinha? Por que você tá culpando sua liderança? Por que você tá culpando fulano, cicrano, beltrano? Eu te dei livre-arbítrio. Você fez porque você quis. Você seguiu porque você quis. Ou você não seguiu porque você quis. Agora, banque. E uma das coisas que eu penso muito é que eu prefiro 1000 vezes bancar a minha teimosia ou a minha rebeldia, né? De questionar e fazer determinadas coisas que eu sinto que eu tenho que fazer e eu vou lá, não. Se eu errar, pelo menos eu tentei, pelo menos eu ouvi, pelo menos eu fui, do que não fazer e aí ficar, nossa, eu deveria ter feito. Esse é um pensamento que eu tenho. Tem gente que é mais cautelosa, mas ultimamente eu tenho visto assim, cara, que a cautela só faz a gente perder tempo. A gente pode ser estratégico, mas a gente não pode ser medroso. E tem vezes que a gente vai dizer não e ninguém vai entender, mas depois tudo vai fazer sentido. Então, no desenvolvimento espiritual, autonomia, autoestima, psicológico forte, sabe? De tipo, eu sei quem eu sou. Eu me amo ao ponto de me defender, eu me amo ao ponto de não deixar ninguém me pôr para baixo, ou não deixar ninguém me fazer duvidar de mim. Eu me amo ao ponto de me olhar e falar, não, eu confio em mim, eu confio no que eu sinto, eu confio no que eu percebo. Não tem preço. E espiritualidade também é isso. Autonomia. Então é isso, meus queridos. Papo longo, né? Mas deixem aí o like, o que vocês pensaram, se vocês têm dúvidas. E deixem sugestão para próximos vídeos também.
E é isso, é sempre um prazer conversar com vocês. Desculpe qualquer coisa. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.